Bem-vindos, galera interessante, para mais um vídeo do seu canal preferido. E a paz de Deus a todos, que Cristo esteja no coração de todos vós, tá bom? Hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico, o sábado. O sábado e as leis do Velho Testamento. Será que elas servem para salvar uma alma? Será que elas servem para conduzir a eternidade? Você vai ver hoje nesse vídeo. Agora eu pergunto, estão todos preparados? Jesus, o sábado e as leis do Velho Testamento. Para começar nosso vídeo, a gente vai logo para o primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Vamos ver o que aqui diz lá no capítulo 1. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Amados irmãos, eu acho que nem todo mundo nota o que acontece aqui, né? Olha, preste bem atenção. Se Deus fez o sol e a lua no quarto dia, então ainda não existia dia na terra. Porque só vai ter dia na terra a partir de quando existiu o sol e a lua, porque são eles que regem os dias, né? Então, se Deus fez o sol e a lua no quarto dia, no quinto dia de Deus é o primeiro dia na terra. No sexto dia de Deus é o segundo dia na terra. E no sétimo dia é o terceiro. Então, para Deus, o sétimo dia que ele descansou aqui na terra é domingo, segunda, terça. Então a gente tinha que guardar a terça-feira, porque Deus fez o sol e a lua no quarto dia. Não existia dia na terra. Mas será que Deus fez a terra e tudo que há em 7 dias humanos? A Bíblia responde tudo. Vamos ler. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. O apóstolo Pedro fala muito bem aqui que para Deus 1000 anos pode ser um dia, e um dia pode ser 1000 anos. Para ele o tempo não tem, né? Passa num piscar de olho. Então, será que ele não fez em 7.000 anos? Nós não vamos saber, isso é segredo de Deus. Moisés não escreveu sobre isso, ele escreveu que Deus fez a terra e no sétimo dia descansou. Mas vamos ver o que é que a lei fala do sábado no Velho Testamento. Vamos ler a Bíblia. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moraram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Êxodo capítulo 20, versículo de 8 a 11. Veja que a Bíblia aqui narra que no sábado não se pode fazer coisa alguma. Nem o pai, nem a mãe, nem os filhos, nem os animais podem fazer coisa alguma. Mas será que hoje em dia as igrejas que guardam o sábado, elas estão fazendo o correto? Será que elas estão seguindo verdadeiramente a lei? Ou será que eles estão indo para as igrejas para pregar, para ir buscar a palavra, para louvar, para cantar, fazendo comida, para jantar, almoçar, né? Será? Não estou afirmando, nem estou julgando ninguém. Eu estou falando o seguinte: será que estão servindo mesmo a Deus e guardando o sábado verdadeiramente? Vamos ler mais um pouquinho sobre o sábado. Em Levítico capítulo 25, do 2 ao 4, diz assim: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que te dou a vocês, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos semeiem as suas lavouras, aparem suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem apare as suas vinhas. Amados irmãos, agora aqui ficou um pouco estranho, né?
A palavra de Deus está falando que tem um ano sabático, que você pode plantar, você pode colher durante 6 anos, mas vai passar um ano sem você fazer nada, que é o descanso da terra, é o ano sabático. Você tem que guardar aquele ano inteiro para a terra poder descansar da labuta, da fadiga. Mas será que estão fazendo isso? Será que estão passando o ano inteiro sem plantar, sem comprar num comércio, né? Sem comprar num açougue? Será que estão fazendo isso, passando o ano inteiro? Será que eles estão pegando os mantimentos e armazenando em casa e deixando para passar aquele ano inteiro? Olha, se você segue a lei, tem que seguir ela inteira, não os pedaços. Só estão seguindo o quê? Guardar o sábado, dízimo e animais. Não pode comer carne de porco e vários animais. Eu vou falar já sobre isso aí. É só o que estão guardando. Mas as festas do ano do jubileu, o ano sabático, Pentecoste, Páscoa, o sábado do Senhor, que foi dado para adoração a Deus. Deus guardou um dia, porque o povo era mau, o coração era ruim. O povo estava morando no deserto. O povo morando no deserto, Deus sabia que ali não tinha médicos para curar aquele monte de gente, era só tudo nas costas de Moisés. Aí ele falou, ó, não pode comer esses animais, que o animal que rumina e tem a unha fendida, pode comer, que é o boi. O boi, ele rumina, ele masca e tem a unha fendida, que é casco, pode comer. Mas já o porco nele tem o casco, mas não rumina. Então não pode comer, porque Deus sabia qual era a carne que era ruim para a saúde. Tem gente hoje que come um pedaço de carne de porco e vai bater no hospital. Então Deus, tudo que era pesado, tudo que eram os animais que comia carniça, porque não podia comer nada que vinha da semelhança do corvo, do urubu, não podia comer. Então ele sabia sobre isso. E ele disse, ó, não comer de tais coisas. Mas só que depois disso tudo, veio Jesus Cristo, dizendo que entra pela boca do homem, não contamina o homem, né? Aí tem deles que dizem assim, pois come veneno. Mas veneno não é comida. E outra coisa, a palavra de Deus diz o seguinte, se tomarem alguma coisa mortífera, não vos fará mal. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. Como é que eu vou morrer? Como é que eu vou para o inferno porque eu comi um pedaço de carne de porco? Deus está olhando é o coração. Deus olha o amor. O que adianta eu guardar o sábado, não comer carne de porco, eu ir todo dia na igreja, eu evangelizar e ser uma pessoa ruim? E só viver em casa olhando pornografia, e ser ignorante com minha esposa, e carrasco com meus filhos, e não pagar o que deve, e não ter amor no coração com o próximo. O que adianta? Não adianta nada. O que adianta, Deus conhece o coração, é servir a Deus no coração. E a palavra de Deus ainda diz o seguinte ainda. Lembra quando Pedro viu aquele lençol que cobriu os animais? E aí disse, Pedro, mata e come. Ele disse, não vou comer nada impuro. Não chame impuro aquilo que Deus purificou. Deus purificou tudo. A palavra de Deus diz o seguinte, aquele que come não despreza quem não come, e o que não come não despreza quem come. Um come carne e o outro só come legume porque é fraco na fé. Não, se você não come, tudo bem, é só não julgar quem come. É só não julgar. Mas vamos voltar para o sábado. O que é que ainda fala a palavra de Deus sobre o sábado? E em Levítico 23:3 diz o seguinte, 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso. Santa convocação, nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Amados irmãos, a palavra aqui está falando o seguinte, que no sábado, se você ter ele no seu coração com amor, você não pode falar nenhuma futilidade, nenhuma indecência, nenhuma piadinha, nenhuma brincadeirinha. Tem gente que mente no dia da mentira e diz, mas foi uma brincadeira. Brincadeira não, para Deus não existe brincadeira. Mentira é mentira. Existe mentira com consequências pequenas, mas existe mentiras com consequência grande. Mas é mentira, e mentira para Deus não é coisa boa não, viu? Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então, a palavra de Deus está falando aqui, não fareis obra nenhuma. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Não fareis obra nenhuma. Você pega aí sua Bíblia, abra, dá uma pausa no vídeo e olha, que sempre eu coloco o capítulo e o versículo abaixo do texto.
Aí você olha lá, não fareis obra nenhuma. Será que hoje, esse povo dessas igrejas que guarda o sábado, eles guardam da maneira correta? Será que eles ficam em casa parados sem fazer obra nenhuma? Será que eles ficam todo o tempo em adoração? Será? Não podemos julgar, mas podemos dizer várias coisas sobre o sábado. Vamos ler agora, depois que já sabemos um pouco do sábado no Velho Testamento, vamos saber agora um pouco no Novo Testamento. Será que Jesus Cristo aboliu o sábado ou não? Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que sejas, e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Muitos deles usam esse texto para falar que Cristo não veio exterminar a lei, não veio abrogar, ele veio cumprir a lei. Mas qual foi a lei que ele veio cumprir? Jesus Cristo, ele estava cumprindo a lei porque ele estava vivo, ele estava na lei de Moisés. O Novo Testamento só vai valer depois que Cristo morre. Vocês estão entendendo? Olha, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Novo Testamento. O Novo Testamento é a partir do momento em que se prega a Boa Nova, o Evangelho. Em Atos capítulo 2, quando eles são revestidos de poder e Pedro sai lá fora e começa a pregar Jesus Cristo. Antes ninguém pregava Jesus Cristo, só pregava as leis de Moisés. E é ela que estava valendo naquele tempo. As leis de Moisés, que eu falo, as leis que Deus deu a Moisés. Moisés não fez lei nenhuma. Deus é quem deu as leis para Moisés. Só que essas leis, elas estavam deterioradas. Como que eu explico? Naquela época era o seguinte: se por acaso eu sou um pecador, eu passava a minha semana pecando, fazendo mal, mas eu tinha uma ovelha guardada no meu quintal. Quando chegava o dia, eu chegava para o sacerdote, pegava aquela ovelha, ele matava, aspergia, pegar o sangue e jogar na cabeça. Estou perdoado dos pecados. E o povo ia fazendo isso direto. Quem não tinha ovelha ou bezerro, dava 2 pombinhas pequenas. E era perdoado dos pecados. Ninguém mais tinha pecado. Por quê? Porque os sacerdotes primeiro se purificavam, depois purificava o povo. Só que Deus diz o seguinte: eu não quero mais sacrifício. Eu quero é piedade, é amor, é caridade. Esses sacrifícios de vocês estão fedendo no meu nariz. Por quê? Porque era um pecado que o povo sabia que ia fazer, mas tinha um perdão. Aí Deus disse o seguinte: eu vou mandar um cordeiro só morrer pelo mundo inteiro. E aí pronto. Eles vão viver agora pela lei que meu filho deixar lá na terra. Qual é essa lei que meu filho foi deixar na terra? A lei que Cristo foi deixar na terra só vale depois que Cristo morre. Que vamos ver um pouquinho em Hebreus capítulo 9, o que é que fala do testador. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá este algum valor enquanto o testador vive? Amados irmãos, o que fala aqui em Hebreus, se você ler o livro inteiro de Hebreus, você vai ver a diferença entre o sumo sacerdote eterno Jesus Cristo e o sumo sacerdote Moisés, que o sacerdote era até Arão, irmão dele. Você vai ver a diferença. O próprio Cristo falou: está aqui quem é maior do que Moisés. Também falou: aqui está quem é maior do que Salomão. Então, Jesus Cristo, a lei de Jesus Cristo só ia valer depois da morte dele. Eu vou dar um exemplo.
Se eu tenho 4 filhos e uma esposa, aí eu faço um testamento, vou deixar minhas heranças para meus filhos. Enquanto eu estiver vivo, não vai valer meu testamento ainda. A partir do momento que eu morrer, também não vale. Só vai valer quando o tabelião chamar todos e ele repartir, olha, ficou isso para os filhos e isso para a esposa. Aí eles vão tomar de conta da herança. A mesma coisa aconteceu lá em Atos 2. Eles começaram a tomar de conta da herança e começaram a pregar. Mas Jesus Cristo mudou ou não mudou a lei? Vamos ler a palavra de Deus, a Bíblia. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui está falando que a justiça dos discípulos tinha que exceder a dos fariseus e escribas. Por quê? O que significa isso? Que nós fiéis temos que exceder aqueles pastores que estão ensinando errado. Porque para Cristo, os sacerdotes, os escribas e fariseus estavam completamente errados. E ele chegou com uma nova mensagem, uma mensagem de amor do reino de Deus. E eles lá só o que era? Era só lei, era milhares de leis. Um morto não podia tocar, uma pessoa viva não podia tocar no animal morto, que era imundo até a tarde. Tinha que sair da cidade, o leproso tinha que morar fora. Se a mulher era pega em adultério, era apedrejada. Ou a mulher não tinha direito nenhum, só quem tinha direito era o homem. O recenseamento só contava os homens, não contava as mulheres. E eram milhares de leis. Aí Jesus Cristo veio com uma coisinha diferente. Amor. Amor pelo próximo, amor pelo inimigo e, acima de tudo, amor por Deus. Vamos ler mais um pouquinho para você ver se Jesus Cristo mudou ou não mudou a lei. Vamos ler Mateus do capítulo 5, do 20 ao 42. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, olha, já mudando, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Olha só a mudança aí. Mas vamos ler um pouquinho para frente. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar é cobiçar, olhar e sentir desejo. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Olha, aqui está falando o seguinte, que só de você olhar e sentir desejo e ficar imaginando, você adulterou, já está mudando a lei. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que se casar com a repudiada, comete adultério. Galera, interessante. Meus amados irmãos, a palavra de Deus aqui está bem explícita. Jesus Cristo disse, lá na lei de Moisés dizia o seguinte, que se o homem quisesse, podia dar uma carta de divórcio, se a mulher não estivesse agradando ele. Naquela época podiam ter 2, 3, 4 mulheres. Salomão teve 700 mulheres e 300 amantes. 1000, né? Para que tudo isso? Por isso que se corrompeu. Então ele podia dar carta de divórcio. Aí veio Jesus Cristo, ele começou a ajeitar a lei. As leis de Moisés, porque interpretavam tudo errado, faziam tudo errado. E ele disse, olha, não é para separar da sua esposa. Você só pode separar se for em caso de adultério. Se não for, tem que viver com ela. Porque o que Deus uniu, o homem não separe. Vamos ler mais um pouquinho. Outro sim ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não pode tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência do maligno. Essa parte da Bíblia aí, os pastores não andam pregando aí. Você pode ver que na igreja, pastor não quer pregar essa parte aí. Ainda mais dessas igrejas que guardam o sábado. É o que está dizendo aí. A lei lá dizia, olho por olho, dente por dente. Aí Jesus Cristo já disse o seguinte, não. Você tem que amar o seu inimigo.
A palavra de Deus está falando lá que o homem pode dar a carta de divórcio, mas Jesus Cristo disse, não pode dar de jeito nenhum, só em caso de adultério. E lá não, eles queriam dar de todas as maneiras. Então Jesus Cristo veio mostrar como era que era essa lei, na realidade que não estava se cumprindo. Não estava se cumprindo. Agora vamos ver, Jesus Cristo guardou o sábado. Lucas capítulo 13, versículo 14 a 16. Indagando por que Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. O Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, ou jumento do estábulo, e o leva dali para dar-lhe água? Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha preso por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser liberta daquilo que aprendia? Amados irmãos, os escribas e fariseus, eles tinham lei, eles estudavam bastante as leis do Velho Testamento. E na lei dizia que não podia fazer obra alguma. Nenhuma obra, nem curar. Era o que estava dizendo na lei. Só que essa lei aí foi escrita por quem? Pelo próprio Cristo. Por Deus. Muitos dizem que Deus, Espírito Santo e Cristo é o mesmo. Que foi o próprio Deus que veio à Terra como Jesus Cristo. Eu vou fazer um vídeo sobre a Santíssima Trindade. Se existe 3 ou só um. Vou fazer, é o próximo vídeo depois desse. Aguarde, pode esperar que vai ser muito bom. Então é o seguinte, Jesus Cristo é acima da lei. Ele disse, olha, no dia do sábado, quem é que não tem seu boi, sua vaca e não vai tirar ele e vai levar para beber? Ainda tinha outra coisa também. Naquela época tinha a lei da circuncisão. A circuncisão é o seguinte, para quem não conhece a circuncisão, ao 8º dia a criança quando nascer, pega o pênis da criança, abre e corta o prepúcio. É um sinal. Esse sinalzinho quer dizer que ele é um descendente de Abraão, que é do povo de Deus. Quando outra pessoa era de outro país, de outra cidade, de outro estado, e queria se tornar judeu, ele podia ser grande, tinha que ir e ser cortado o prepúcio. Era um sinal, como hoje temos o batismo, que é o nosso concerto com Deus. Naquela época o concerto era cortar. Agora me diz uma coisa, se a criança nasceu no 8º dia, tinha que circundar. Se o 8º dia caísse no sábado, o sacerdote tinha que fazer, porque senão quebrava a lei. Até o próprio Cristo ele falou sobre isso lá. Ele jogou na cara dos escribas e fariseus. Ah, vocês vão lá e circundam o menino. Mas a palavra de Deus diz que não é para fazer obra nenhuma no sábado. Certa vez os discípulos de Jesus viam andando, pegando as espigas, comendo no sábado. E na mesma hora foi aquela, oh, como é que pode? Estão comendo aí, pegando espiga e comendo, colhendo as espigas e comendo no sábado. Aí ele diz o seguinte, é claro que estão alegres, porque eles estão com o noivo, mas será chegado o dia que o noivo será tirado, e aí vai ser grande o pranto. Agora, nós estamos ainda com o noivo, nós somos a noiva. Por que é que a gente vai se preocupar com essas leis? Se nós temos Cristo, é o nosso noivo, daqui uns dias ele vai nos buscar. Ele vai nos levar à igreja. É a noiva de Cristo. A palavra de Deus fala isso. Vamos ler mais um pouquinho. E os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo estas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Aqui Jesus Cristo foi bem claro, ele falou o seguinte, meu Pai trabalha até hoje, eu também continuo trabalhando. Nós também temos que trabalhar. Qual é o trabalho? Pregar a palavra de Deus. É evangelizar, coisa que a gente esquece. Fica nessa picuinha, não pode guardar os... Eu tenho que guardar o sábado, quem não guarda o sábado vai para o inferno. Aí esse aí que comeu carne de porco vai para o inferno, essas picuinhas. E essas confusões que fazem o povo de Deus. E o importante é ganhar almas para Cristo. A palavra de Deus diz que aquele que ganha uma alma encobre a multidão de pecado. Agora eu vou pular lá para frente. Para a epístola de Paulo, um homem sábio, um homem inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que escreveu várias cartas. Nestas cartas fala também sobre o sábado.
Vamos ler Colossenses capítulo 2 também, que é uma que cala a boca de muita gente. Essas pessoas que guardam o sábado. Colossenses capítulo 2. Vamos ler. Portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração de luas novas, ou dos dias de sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amados irmãos, em Colossenses capítulo 2, do versículo 16 e 17, o que é que está falando aí? Ora, ninguém vos julgue pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, por causa de lua nova, das festas e sábados. Está abrangendo todos os sábados, tanto faz ser o ano sabático como o sábado que Deus mandou guardar. Deus mandou guardar um sábado para o povo adorar Ele, só que o povo não estava adorando. Então, hoje em dia, nós temos que adorar Ele não só um dia, todos os dias. Todos os dias tem que ser de adoração a Deus. De servidão, você tem que tirar algum tempinho para estar falando com Deus e para pregar a sua palavra. Vamos ver o que Paulo fala sobre essas leis antigas que ele chama de rudimentos antigos do mundo. Vamos ler um pouquinho. Gálatas capítulo 4, versículo do 9 ao 10. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardar dias, meses, tempos e anos? Aqui Paulo está falando o seguinte: se você já conhece a Cristo, já conhece a sua graça, já conhece a Deus, se eu conheço tudo isso, como é que eu posso voltar às velhas leis? Aqui está falando, como é que vocês vão voltar ao velho rudimento do mundo? Amados irmãos, entendam a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser entendida, não é para ser estudada em teologias. Ou eu sou arminianista, né? Eu sou calvinista. Amados irmãos, quem estuda, se eu pegar um óculos e começar a estudar sobre o óculos, eu sou mais do que o óculos. Porque aquele que estuda um objeto é mais do que o objeto que ele está sendo estudado. Então, como é que eu posso estudar Deus? Como é que eu posso entender os mistérios de Deus, a mente de Deus? Não é assim, fazendo teologias para depois chegar na igreja com tablet, nem ler mais a Bíblia, chega tudo preparado de casa, a pregação todinha, a pessoa vai angustiada para a igreja, para ver se pega uma palavra para ela, de alegria. Não, ele já vem tudo preparadinho, não deixa nem Deus usar ele. Aí chega lá e com tablet, não é assim, a palavra de Deus fala outra coisa. Fala o seguinte: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a tudo dá sem medida, mas peça com fé. Porque se não pedir com fé, não ganha. Nós temos que pedir sabedoria para Deus, sabedoria espiritual. Nós não podemos estudar a palavra de Deus. Nós temos que ler e entender através do Espírito Santo. Não exegese, escatologia, né? Para que isso? Se o mais simples que tem está dentro da palavra de Deus, está no teu coração, que é o amor. É o mais simples. É você pregar a palavra de Deus, o amor de Jesus Cristo. É o mais simples. Tem gente que vai pregar a palavra de Deus e diz o seguinte: se tu não se converter, se batizar, tu vai para o inferno. Você está pregando é o terror, está pregando é as coisas ruins, tem que pregar o amor de Cristo. Se você se batizar, você vai ganhar a vida eterna. Você vai ver as bênçãos de Deus, vai livrar a tua casa do laço do passarinheiro, vai te proteger. É isso aí. A salvação da gente é a coisa mais importante. Nós temos que ir para a igreja buscar a salvação da alma. Agora vamos ler um pouquinho de Marcos capítulo 12, a parte muito importante da Bíblia, onde Cristo fala dos 2 mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus disse-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E em Mateus 22:40 fala assim: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Agora Jesus Cristo colocou por baixo tudo que esse pessoal fizeram aí de faculdade, esses pastores fizeram. Ele fala o seguinte, preste bem atenção: os 2 mandamentos principais: amarás teu Deus sobre todas as coisas
e amar a teu próximo como a ti mesmo. Ora, se eu amo meu próximo, não vou matá-lo, não matarás. Não vou querer a mulher dele, não desejar a mulher do próximo. Não roubarás, não vou roubar. Olha, todas as leis estão aí. Só que, se eu amo meu próximo, não preciso guardar o sábado. Se eu amo meu próximo, não sou obrigado a 10% do que eu ganho para ele. Porque isso não é amor, isso é comprar ele. Porque se eu tenho que dar 10%, ele também tem que me amar, ele tem que me dar 10% também. Então, esses dois mandamentos, a palavra de Deus diz, esses dois mandamentos não há maior. E dele depende todas as leis e os profetas. Cristo nunca mandou guardar o sábado. Cristo nunca disse para não comer carne de porco. Cristo nunca disse nada sobre essas coisas. O que foi que ele disse? Quando ele ia subir, na última palavra que ele disse lá, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo, quem não crer será condenado. Ele mandou guardar o sábado. Ele disse, olha, ide pregar a todo mundo o evangelho para guardar o sábado, não comer carne de porco e essas coisas todas. Esses que fizerem isso serão salvos, que não fizerem serão condenados. Não, ele mandou foi nós pregar o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho de Cristo, o amor, a graça, a caridade. E a palavra de Deus nos diz uma coisa bem dura, que aquele que guarda a lei e não guarda ela completa, maldito é. E aquele que guarda a lei está fora da graça de Cristo, tem que viver pela lei, mas toda a lei. Agora, se eu vivo pela graça de Deus, eu tenho liberdade. E essa liberdade me dá asas para voar. Voar como? Não é abraçar as coisas do mundo. Voar é alcançar as bênçãos de Deus. É os dons de língua, os dons de cura, é o dom de evangelização, é o dom de pregação, o dom de colocar a mão numa pessoa e ela se levantar. É isso que a gente tem que alcançar. É alcançar a liberdade de pregar a palavra de Deus. Vamos ler mais um pouquinho? Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Efésios capítulo 2, do 13 ao 16. Amados irmãos, a palavra de Deus está falando aqui que nós éramos gentios. Para quem não sabe o que é gentio, era todo aquele que não era israelita, não era descendente dos judeus. Todos aqueles outros eram os gentios, não faziam parte. O único povo que tinha parte com Deus era o povo judeu, né? O povo dos israelitas. Aí os que eram descendentes de Abraão, os outros povos não, estão tudo condenados. Mas quando Cristo veio, ele quebrou essa barreira, o véu foi rasgado, foi quebrado esse muro da inimizade, nós fomos enxertados em Cristo. Só que nós fomos enxertados em Cristo, mas não foi com essas leis, porque nós, como somos gentios, nós não precisamos guardar sábado, nem ter que dar dízimo, nem parar de comer carne de porco. Se você não quer comer, tudo bem, paciência, quem come, come. Agora, a única coisa que se fala para não se comer é sangue. Na Bíblia é só o que diz, não beber o sangue. Não comer nada com sangue, sarapatel, galinha molho pardo. Se você, uma carne sufocada, se o animal morreu e não foi sangrado, o sangue não derramou no chão, você não pode comer. Se um carro bateu e ele caiu e o sangue não derramou, você não pode comer. Uma galinha só quebrada do pescoço também não pode, porque sangue é vida. E isso diz no Novo Testamento, não podemos comer sangue. Então, nós que somos gentios, fomos enxertados em Cristo Jesus. Então, para que nós vamos se preocupar com essas leis? Temos que preocupar com as leis de Cristo, aquilo que ele mandou. Vamos ler mais. Atos capítulo 15, lá do versículo 28 e 29, diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: a abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem se evitar essas coisas, que tudo vá bem. Amados irmãos, aqui foi uma grande confusão que teve, porque Paulo, Pedro, esse pessoal estavam começando a pregar para os gentios
Aí chegam os judeus e começam, eles têm que se circuncidar, porque eles têm que guardar as leis do Velho Testamento. A mesma coisa está acontecendo com essas igrejas que guardam o sábado. Ah, mas vocês têm que fazer isso, porque tem que guardar aquela lei, tem que guardar. E aquela confusão, aí os gentios que não eram acostumados com aquilo, começou uma grande confusão e Paulo começou a defender. Aí o que foi que aconteceu? A confusão foi tão grande que eles disseram, vamos colocar o que é necessário. Não pode comer carne sufocada, sangue, não pode, tem que deixar a prostituição, né, a imoralidade sexual. E outra coisa também, que tem que se abster das coisas sacrificadas aos ídolos. Sabe o que é coisa sacrificada aos ídolos? Você está... É um dia de festa junina. Festa junina. Aquele dia é consagrado a São João ou a São Pedro. E lá tem um monte de comida. Aquelas comidas foi consagrada a ele. Então você não pode comer. Por quê? Porque nós que servimos a Deus, que somos chamados crentes, os evangélicos, os protestantes, nós seguimos a Bíblia. E a Bíblia fala que não é para comer isso. Os católicos comem. A gente respeita. Não estou aqui para falar mal de católico, nem de nenhuma religião. A gente respeita. Só que nós, estou falando aqui nós, que seguimos a Bíblia corretamente, na risca, nós não podemos comer. Nem sarapatel, nem sangue e nem essas coisas sacrificadas aos ídolos. Tá bom? Agora, o que fala lá em Apocalipse? Tem muito que diz assim, Apocalipse fala que aqueles foram salvos, que guardaram o sábado, todo aquele que nunca transgrediram o sábado. É claro, está falando daqueles que veio do Velho Testamento, que guardaram o sábado, até chegar a Cristo. Esses daí também estão salvos. Quem guardava a lei corretamente naquela época do Velho Testamento, eles estão salvos, né? Já morreram e estão esperando o grande dia. E nós estamos esperando o grande dia de Cristo. Mas pela lei de Jesus Cristo, pela graça de Deus, nós somos co-herdeiro de Cristo. Nós somos irmãos de Jesus Cristo e filho de Deus. Bem, galera, interessante. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido muitas dúvidas. Eu não estou aqui para dizer que eu sou o melhor e que tenho a maior sabedoria, que eu sei de tudo, não. Eu estou aqui explicando para vocês um pouquinho da Bíblia pelo conhecimento que Deus me deu. Eu nunca fiz teologia, eu nunca peguei e fui fazer estudos fora, estudar sobre a Bíblia, não. Tudo que eu tenho aqui foi Deus que me deu, foi Deus que me ensinou. Agora, cabe a cada um acreditar ou não. Eu mostrei na Bíblia. E a Bíblia, se você disser que ela está mentindo, aí é entre você e Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem para julgar a igreja nenhuma. Eu estou aqui mostrando a verdade, como Cristo mostrava. Cristo não brincava, não. Cristo chegava para os escribas e fariseus e dizia, vocês são hipócritas. E colocava o dedo na cara. João Batista gritava, raça de víboras. Ele não brincava, não. Eles eram duros, firmes com aquilo que está errado. Agora, com aquilo que está certo, ele dizia, vinde, filhinhos do meu pai. Colocava debaixo das asas, como a galinha coloca seus pintinhos. É assim que Deus faz com aquele que os ama. Tá bom? Agora a hora dos alôs interessantes, que mudou. É só você agora mandar. Você pega o celular, colocar aqui na horizontal, filmar, dizer um alô tipo assim. Oi, meu nome é Jorge Biraci, eu moro na cidade tal, no estado tal. Um alô interessante é para todos aqui do canal. Pronto, um vídeo pequeno assim você pode mandar. O número do WhatsApp vai estar aqui para você aqui na tela, tá bom? Você manda seu vídeo, eu coloco no próximo vídeo, tá bom? Se tiver muita fila, mas aguarda, veja os vídeos que vai sair de qualquer jeito. Assim fica melhor e a gente não deixa de colocar os alô. Vamos lá! E da galera do canal Interessante, vai aqui um alô de Portugal. O meu nome é Sérgio Cruz e gosto muito deste canal. Fique com Deus e com a paz de Jesus Cristo. E aí, galerinha interessante, mandar um alô pra minha esposa que é de Minas Gerais. Com Deus aí, gente. O canal Interessante, eu sou o Arivan aqui do Maracajá, do estado do Pará. Oi, galera interessante, meu nome é Sara, eu moro aqui em Jaguaquara. Beijo, fica com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. E aí, galerinha do canal Interessante, eu me chamo Rodrigo. E eu me chamo Thalita. Nós somos de Arapiraca, Alagoas. Gostaríamos que você mandasse um alô pra nós. Fiquem todos com Deus, valeu. Alô, canal Interessante. Tudo bem? Aqui é o Ítalo de Imperatriz do Maranhão. Quero desejar um alô
e que Deus te abençoe. Falou. Aí, canal interessante, sou André Cavalcante, a gente não consigo note e gosto do seu canal, valeu. Meu nome é Sônia. Meu nome é Eric. Moramos em Campo Bom, Rio Grande do Sul. E queremos um alô seu, acompanhamos seu canal e achamos muito legal seu conteúdo. Fica na paz do Senhor. Abraços. Abraços. Do canal interessante aí, Jorge Biraci, sou muito seu fã, cara. Tá acompanhando seu canal há mais de um ano. Queria que você mandasse um alô aí pra Jefferson aí, de Natal, Rio Grande do Norte aí. Valeu, sucesso no canal aí, valeu. Alô pro canal interessante, meu nome é Jaiane, sou de Araranguá, Santa Catarina. Um salve pra todos. Se inscrevam no meu canal. Deus abençoe. É isso aí, galera interessante. Eu vou ficando por aqui. Espero que todos fiquem com Deus. Eu espero vocês no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Valeu!